Se você achou que as únicas formas do Luffy eram seus Gears, pense de novo, pois a obra já mostrou várias outras formas que o Chapéu de Palha já assumiu. Algumas são tão raras que só apareceram em um único episódio, e pra você ter ideia, muitos fãs acham que algumas dessas formas podem superar até mesmo a força de alguns Gears do Luffy. Se quer saber quais formas são essas, então vem com a gente no navio Ultra Nerd pra conhecer todas as 20 formas do Luffy. Bora lá! Essa é a forma comum do Luffy, sem qualquer alteração em seu corpo e quando ele usa os seus poderes de borracha normalmente. Aqui ele tem acesso a alguns dos seus golpes mais clássicos, como o Gomu Gomu no Pistol, Bazooka, Gatling e vários outros. Essa foi a sua única forma oficial por quase 300 episódios, e Luffy já conquistou várias coisas com ela. Por exemplo, só com seu Gomu Gomu no Ono, ele foi capaz de destruir todo o Arlong Park. Seu corpo de borracha também foi o counter perfeito para um inimigo formidável como o Enel, e conseguiu bater de frente com o deus de Skypiea sem grandes problemas. Até mesmo um rei dos mares pôde ser derrotado com um único golpe na forma base do Luffy. Então, nunca duvide dos poderes básicos de borracha do futuro rei dos piratas. Mas claro, sua forma padrão não ia dar conta de todos os inimigos para sempre, então as suas novas formas começaram a surgir, como por exemplo a forma... Quando Luffy ainda não conhecia o Haki, ele precisou usar a criatividade para derrotar inimigos poderosos e usuários de frutas tipo Logia, como o Crocodile. Assim, em Alabasta, Luffy nos agraciou com uma das suas formas mais cômicas e ao mesmo tempo interessantes, o Water Luffy. Para entrar nessa forma, Luffy bebe uma enorme quantidade de água até ficar com a barriga estufada, chegando ao ponto de mal conseguir se mover direito. Depois, ele consegue atirar vários balões de água pela boca. Essa forma foi especificamente boa contra os poderes de areia do Crocodile, pois mesmo ele sendo um usuário de Logia, caso ele esteja molhado, é possível acertá-lo com golpes normais. Infelizmente, esse foi o único momento em que o Water Luffy foi usado, e mesmo quando reencontrou o Crocodile no futuro, Luffy optou só por molhar as suas mãos, ao invés de reutilizar a sua forma estufada. Luffy precisava de uma ajuda, um boost para enfrentar o pirata Fox em uma luta decisiva, e com o auxílio de Usopp, Luffy se tornou um lutador nível Rock Balboa, com a adição de coisas muito simples. Um shorts, uma luva de boxe e, claro, uma peruca afro. Nessa forma, sua força de vontade e seu espírito de luta melhoram a um nível assustador, e ele foca em usar somente golpes relacionados a socos, como um verdadeiro boxeador. Como Luffy conseguiu superar os poderes de lentidão da Noro Noro no Mi do Fox e ainda quebrar a sua marca de 920 vitórias consecutivas, a plateia entendeu que toda aquela força e resistência de Luffy vinham do seu cabelo afro. Claro, tudo isso não passava de uma piada, mas é inegável que todos os atributos de força, resistência e perseverança de Luffy aumentaram com aquela simples peruca. Depois do arco do Fox, nunca mais vimos Luffy usar a peruca canonicamente, mas isso é até bom, porque assim não teria história, né? Kaido teria sido derrotado com um único soco do Afro Luffy, e o Usopp pensa o mesmo. Enfim, entramos em uma de suas formas mais famosas usadas até hoje. Ao usar a elasticidade dos seus músculos e vasos sanguíneos, Luffy aumenta sua pressão sanguínea a um nível absurdamente alto, onde seu corpo libera vapor devido à grande circulação. Com o sangue fluindo mais rápido, a velocidade, força e reflexos de Luffy sofrem um aumento absurdo, e todos os seus golpes passam a usar o prefixo Jet no nome, como o Jet Pistol e Jet Bazooka. Só com o Gear Second, Luffy conseguiu superar várias técnicas de Rokushiki usadas pelos agentes da CP9, como a velocidade do Zoro e a resistência do Tekai. Até hoje, quando precisa de um aumento mínimo de força, Luffy escolhe usar o Gear Second para enfrentar qualquer tipo de inimigo. Ele é o suficiente para criar uma velocidade da qual nem mesmo guerreiros formidáveis conseguem acompanhar com os olhos. No entanto, quando desenvolveu essa técnica, Luffy sofreu um forte efeito colateral, que é a sua exaustão. Naturalmente, por aumentar a circulação sanguínea por vários minutos, Luffy ficava paralisado por um tempo até que seu corpo pudesse descansar o suficiente. Mas esse efeito colateral sumiu completamente depois do time skip, onde Luffy treinou seu corpo para suportar o Gear Second, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e mesmo quando desativava essa forma, ele não apresentava nenhum cansaço. Sem falar que no início, ele aumentava sua pressão sanguínea somente pelos músculos das pernas, mas Luffy conseguiu um domínio tão grande da sua elasticidade que já conseguia ativar o Gear Second com o músculo de qualquer parte do corpo. Parece apelão, mas Luffy ainda tem muitas formas para explorarmos.
Por mais que o corpo de borracha do Luffy fosse o counter da eletricidade de Enel, ainda tinha algo que Chapéu de Palha não conseguia lidar, que era o mantra do Enel, aprimorado por sua Akuma no Mi, que o permitia fazer coisas como sentir os pensamentos e intenções do oponente para prever os seus próximos movimentos. De novo, Luffy não tinha conhecimento do Haki da observação nessa época e precisou da sua criatividade para superar esse problema. Então, ao invés de tentar melhorar sua capacidade de prever os ataques do inimigo, como fez com o Katakuri, Luffy fez o oposto e virou um bobalhão que não pensava em nada. Essa forma é marcada por sua cara de bobão, de quem não pensa em nada e age como uma folha movida pelo vento. O problema é que, como sua mente fica desligada, Luffy não consegue atacar, apenas desviar dos ataques. Ao menos ele conseguiu cancelar completamente a leitura de mentes de Enel e podia religar o seu cérebro quando bem quisesse. O nome oficial dessa forma é Airhead, mas acho que você vai concordar que instinto inferior é muito melhor, né? Essa técnica se tornou útil depois que Luffy aperfeiçoou seu Haki da observação, mas será que uma cabeça que não pensa teria sido útil na luta contra o Katakuri? Em Impel Down, o diretor Magellan se mostrou um inimigo do qual não se podia bater de frente, graças ao seu veneno mortal que quase fez o Luffy conhecer o Gold Roger. Na sua revanche com o diretor, Luffy conseguiu uma ajuda do Mr. Tree, depois de ter as suas pernas e braços revestidos com sua cera. Mesmo sem o uso de Haki, a cera do Mr. Tree é tão resistente quanto o aço, e essa resistência foi o suficiente para Luffy acertar golpes diretos em Magellan sem sofrer com veneno. Seus golpes da forma base ficaram naturalmente mais fortes devido à resistência da cera, e todos ganharam um prefixo Champion no nome, como o Champion Gatling. O problema é que essa forma só foi útil por alguns minutos, pois Magellan tinha uma forma que liberava um veneno ainda mais mortal que derreteu a cera do Mr. Tree em segundos. Então, embora o Champion Luffy só tenha tido seus 15 minutos de fama, vale a pena citar essa forma nessa lista. Essa forma só apareceu em um filler de One Piece, mas a maneira como Luffy adquiriu essa forma é, no mínimo, curiosa. No episódio 578, a tripulação dos Chapéus de Palha conheceu a personagem Lily, que tinha a habilidade de alterar o seu tamanho. Ela podia ficar tão pequena quanto os anões Tontata ou enorme como os gigantes Elbaf. E Lily tinha uma forma bastante grotesca de derrotar os seus inimigos, pois ela se permitia ser engolida para começar a crescer dentro do corpo deles. Parece perigoso, mas não se for contra alguém com um corpo feito de borracha. Luffy acidentalmente engoliu Lily e ela começou a crescer dentro dele, mas acontece que o corpo do pirata se expandiu junto com ela, gerando o Luffy gigante. Não se sabe ao certo quantos metros Luffy tinha nessa forma, mas se estamos falando da mesma altura dos gigantes de Elbaf, então é algo entre 12 e 23 metros. Nessa forma, Luffy ainda consegue esticar o seu corpo normalmente e até conseguiu resistir a um tiro de bazuca na nuca, levando 0 dano. O problema é que tanto Luffy quanto Lily disputam pelo controle do corpo, e caso um queira fazer um movimento, o outro precisa concordar. E vamos combinar, né? O Luffy nem precisa dessa forma bizarra pra ficar gigante, já que aumentar o tamanho do seu corpo se tornou algo corriqueiro pra ele nos arcos mais recentes. E falando nisso, a próxima forma é... Quando Gear Second não se mostrou suficiente na primeira luta contra o Rob Lucci, Luffy revelou sua nova marcha que leva a elasticidade do seu corpo ao máximo. Ao soprar bastante ar no seu dedão, Luffy consegue expandir o tamanho dos seus ossos e músculos para deixar o seu braço em um tamanho gigantesco. Ele também pode redistribuir esse ar para aumentar outras partes do corpo, como os pés ou até a própria barriga, e assim como as outras formas do Luffy, seus golpes no Gear Third também recebem um prefixo específico, o Giganto. Mesmo feito de borracha e cheio de ar, os músculos aumentados de Luffy mantêm sua resistência comum e possuem força suficiente para destruir qualquer estrutura, como blocos maciços de pedra, portões de metal ou até um navio da marinha. Após o time skip, Luffy aprendeu a redistribuir e concentrar melhor o ar usado para aumentar o seu corpo. Ele foi capaz de concentrar boa parte na expansão somente na ponta dos braços, ao invés de aumentá-lo por inteiro, e também conseguiu evitar as consequências do uso exagerado do Gear Third. Quando ainda não tinha o treino adequado, o Gear Third ocasionava uma nova forma para o Chapéu de Palha, que é o... Quando o Luffy termina de usar o Gear Third, ele precisa soltar todo o ar que bombeou para o seu corpo. O problema é que a mudança drástica de tamanho afeta o corpo de borracha do Luffy, fazendo com que o seu corpo encolha para que possa descansar dos efeitos da expansão. Infelizmente, essa forma não tem nada demais.
ela é apenas uma consequência do uso do Gear Third e não oferece nada além de uma voz fininha pro Chapéu de Palha. Luffy mal consegue atacar ou se defender nesse tamanho, e só lhe resta se esconder para que o seu corpo volte ao normal logo. Por sorte, esse efeito só levava alguns minutinhos, e Luffy já estava pronto para usar o Gear Third de novo se precisasse. Após o time skip, o mini Luffy deixou de existir, pois seu treinamento permitiu que o seu corpo suportasse a mudança drástica de tamanho sem a necessidade de encolher para se recuperar. Porém, existe uma forma ainda mais rara do que o mini Luffy. Quando a força padrão de Luffy não se mostrou suficiente para enfrentar o War Zumbi de Gecko Moria, várias vítimas do Shichibukai ofereceram suas sombras ao Luffy para aumentar sua força. Um ser humano comum não consegue suportar o poder de mais de 3 sombras contidas dentro de si, mas graças à vontade superior do Luffy, ele conseguiu conter 100 sombras dentro dele. Isso o fez ficar quase do tamanho do Moria, sua pele ficou azul, seu corpo ficou mais bombado e seu ar alegre foi substituído por um semblante sombrio e sério. Já a sua velocidade se comparava do Gear Second, talvez fosse até mais rápido, pois ele conseguiu salvar Nami e Usopp de serem pisoteados por Ors em um piscar de olhos. Sua força também era capaz de parar um soco do Ors com uma única mão e até causar danos sérios ao gigante antigo. Por causa disso, muita gente considera o Nightmare Luffy como uma de suas formas mais poderosas. Mas essa forma tem vários contras, como o fato de que só pode ser ativada com a ajuda de pessoas que tiveram suas sombras roubadas pelo Moria. Além disso, Luffy não consegue segurar as sombras por muito tempo, e se a luta se estender demais, as sombras vão sair e consequentemente deixá-lo mais fraco. Embora seja uma forma bem situacional, os fãs lembram dela com carinho até hoje. Luffy já estava bem famoso no mundo durante os eventos de Dressrosa, e para entrar no torneio que tinha a fruta do Ace como prêmio, ele criou seu alter ego Lucy, que é simplesmente fantasiado de um gladiador idoso. Essa forma não adicionou nenhum boost de força, moral ou coisa do tipo pro Luffy, pois ele ainda tinha acesso normal a todos os seus Gears que vimos até então, incluindo seu Haki. Sua determinação, no entanto, parecia ser um pouco maior nessa forma, afinal, era a fruta do seu irmão que estava em jogo na competição. Embora não tenha adquirido nenhuma habilidade nova, Luffy ganhou o respeito de todos os espectadores do torneio, enquanto mantinha sua identidade escondida, embora pessoas como Don Chinjiao e Cavendish tivessem o reconhecido logo de cara. Por fim, Lucy é uma forma que não foi usada só pelo Chapéu de Palha, mas também pelo Sabo após assumir o lugar de Luffy na competição. Por causa de todo esse respeito conquistado como gladiador, muitos dos habitantes de Dressrosa, como a Rebecca, ainda preferem chamar o Luffy de Lucy até hoje. Similar ao Lucy, o Luffy Taro foi o alter ego de samurai usado por Luffy ao entrar em Wano. Sua identidade foi até menos escondida nessa forma, já que ele só usa uma roupa de samurai, mas isso não foi um problema pro Luffy, visto que o Wano não recebia notícias do mundo exterior e não conhecia os Chapéus de Palha. Nessa forma, Luffy também não recebe nenhuma habilidade nova, mas vale lembrar que ele chegou em Wano após a sua luta com Katakuri, onde melhorou seu Haki da observação para enxergar alguns segundos do futuro. Tá aí algo que o Lucy não conseguia fazer. Aliás, por estar fantasiado de samurai, Luffy Taro foi a única forma onde o Luffy tentou a sorte ao usar uma espada nos seus combates. Mas convenhamos, seus golpes com a espada foram tudo menos com a espada. Embora não leve jeito nenhum como samurai, Luffy Taro deu um show como lutador de sumo ao enfrentar o Urashima, considerado o mais forte do país nessa arte marcial. Foi nessa luta onde Luffy Taro criou um novo golpe para o seu Gear Third, o Giganto Sumo Slap, que nada mais é do que um tapa de sumo com a mão gigante do Gear Third. Esse golpe foi o suficiente para fazer o gigante Urashima sair voando pela capital das flores, e até hoje nunca mais ouvimos falar do grandão depois desse golpe. Então é melhor o Luffy continuar a criar disfarces focados nos golpes corpo a corpo e deixar as espadas com o Zoro ou com o Brook. Essa não é exatamente uma forma única do Luffy, pois há vários personagens que conseguem usar Haki do armamento, alguns até muito melhores do que o Luffy. Essa aplicação do Haki permite que seu usuário converta sua energia espiritual e sua força de vontade em uma armadura invisível que pode ser aplicada em objetos ou qualquer parte do corpo. Essa armadura aumenta a resistência e a força do portador, e no caso de Luffy, o Haki pode ser usado em qualquer uma de suas formas. Em sua forma base, ele usa Haki em seus golpes normais para deixá-los mais fortes e capazes de ferir usuários do tipo Logia. No Gear Second, Luffy pode usar o ataque Red Hawk. Nesse golpe, que foi inspirado no seu irmão Ace, Luffy
Luffy bombeia tanto sangue para sua mão que ela literalmente pega fogo. Ele só resiste ao calor graças ao Haki e o efeito desse golpe se assemelha a um pássaro de fogo que explode tudo no impacto. Já em seu Gear 3, Luffy pode usar o golpe Grizzly Magnum, uma versão muito mais poderosa do Gomu Gomu no Bazooka, onde ele aumenta o tamanho das suas mãos e as reveste com Haki. Embora o Haki do armamento seja apenas um bônus para outras formas já existentes do Luffy, ele criou novas formas baseadas totalmente no uso de Haki, e uma delas é... O Boundman foi a única forma do Gear 4 de Luffy durante o seu treinamento com Silver's Rayleigh, e é ativada ao revestir o seu braço com Haki e soprar ar para dentro dele, estilo Gear 3. Assim como suas outras formas do Gear 4, o Boundman eleva a elasticidade do Luffy ao seu limite, tanto que mal consegue ficar parado nessa forma, pois seu corpo fica tão borrachudo que ele fica quicando o tempo todo, mesmo quando é nocauteado. Ao menos, essa elasticidade aumentada permite que Luffy até consiga voar no Gear 4, ao bombear ar com suas pernas. A velocidade do Boundman é o suficiente para que nem mesmo o do Flamingo consiga acompanhar com os olhos, e a força dos seus golpes podem destruir montanhas inteiras. Justamente por ter treinado em uma ilha cheia de animais gigantes, os golpes do Boundman têm diferentes prefixos que lembram animais, como o Leo Bazooka, Kong Gun e Rhino Schneider. Porém, o Gear 4 possui um dos piores efeitos colaterais. Após atingir o seu limite, Luffy não consegue usar qualquer tipo de Haki por 10 minutos e também não consegue mais lutar devido à exaustão. Isso vale para todas as suas variantes, as quais vamos ver agora. Diferente do Boundman, o Snakeman possui defesa reduzida para dar mais velocidade aos golpes de Luffy. Seu corpo também não é tão deformado assim e a distribuição de Haki foca somente nos seus braços e pernas, ao invés de estender para o torso. Essa forma foi usada para tentar contra-atacar o poderoso Haki da observação de Katakuri, que desviava de todos os golpes do Luffy com facilidade. Aqui, o seu ataque Gomu Gomu no Python é um golpe que fica mais forte conforme ele não acerte o seu inimigo, pois o soco de Luffy aumenta sua força e velocidade a cada ricochete do seu punho. Ele também tem acesso a esse golpe no Boundman, mas o Snakeman deixa a velocidade do Python tão grande que foi difícil para o Katakuri prever e reagir à direção dos ataques. Outros golpes do Snakeman também costumam carregar nomes de cobras ou répteis, como o Black Mamba, King Cobra e Hydra. Todos esses golpes também seguem o princípio de ficar mais fortes e velozes conforme não acertem o seu oponente. Ou seja, ao enfrentar o Snakeman, é melhor só receber o primeiro golpe antes que fique pior. Só vimos Luffy usar essa forma uma vez, que foi na sua luta contra o Cracker, um dos comandantes doce da Big Mom. Cracker conseguia gerar soldados de biscoito infinitos, e Luffy achou que poderia vencer ao comer todos os biscoitos e cansar Cracker ao forçá-lo a criar mais. Essa ideia não deu muito certo, mas ao menos deu sustância para Luffy criar a sua forma Tankman. Nela, ele fica bem gordão e toda sua barriga, braços e pernas são revestidos com Haki. Sua defesa é praticamente impenetrável nessa forma, e nenhum dos ataques de espada de Cracker conseguiu atravessar o barrigão de Haki do Tankman. Naturalmente, sua velocidade é muito reduzida, ao ponto dele nem conseguir sair do lugar. O único golpe notável usado por Luffy nessa forma foi o Cannonball, onde ele suga uma pessoa para dentro da sua barriga e a lança para fora com uma força absurda, capaz de atravessar toda a ilha de Whole Cake. Por sorte, ou por azar, o metabolismo de Luffy vai às alturas quando ele usa o Gear 4, então ele logo volta ao seu porte normal depois de desativar o Tankman. No entanto, nenhuma variante do Gear 4 supera a força da forma suprema de Luffy. Também chamada de Deus do Sol Nika ou Joy Boy, o Gear 50 de Luffy é a forma gerada pelo despertar da sua Akuma no Mi, que descobrimos que não era a Paramécia Gomu Gomu no Mi, mas sim a Zoan mítica Hito Hito no Mi, modelo Nika. O despertar de uma Akuma no Mi permite que o usuário aplique as propriedades da sua fruta no ambiente ao seu redor, e com o Luffy não foi diferente. Ele podia alterar a composição de coisas sólidas, como rochas, para deixá-las maleáveis como borracha, e seu corpo se tornou tão elástico que seus poderes agora pareciam uma Toon Force. Os golpes de Kaido em Luffy causavam tanto dano quanto um piano caindo em cima do Pernalonga, ou seja, nenhum. E como é dito que esse poder foi derivado de um deus, a força e velocidade de Luffy atingem níveis absurdos, o que faz o Kaido em sua forma dragão parecer um brinquedinho nas mãos do Gear 50. E claro, ele também pode alterar o seu tamanho como no Gear 3, mas dessa vez pode usar em todo o seu corpo para se tornar um gigante completo, sem sofrer a consequência do mini Luffy também. Não é exagero dizer que esse poder consegue alterar a realidade em si, deixando tudo mais elástico e ao mesmo tempo cômico.
Não é à toa que o governo mundial chamou essas habilidades de o poder mais ridículo do mundo. No entanto, o Gear 50 também tem os seus efeitos colaterais. E assim como o Gear 30, ele acaba assumindo uma nova forma. Por ainda não ter tanta experiência no uso do seu Gear 50, Luffy acaba consumindo muita energia vital para manter essa forma ativa, e ao desativá-la, ele assume a sua forma de velho enrugado. Talvez essa seja a forma mais fraca que o Luffy já assumiu na vida, pois ele fica tão debilitado que já não consegue nem se mover direito. A forma mais fraca, seguida da forma mais forte. Oda é um gênio, não tem como não. Luffy só se recupera depois de longos minutos de descanso ou depois de estufar a barriga de comida, como sempre faz. Assim, é como se ele ficasse rejuvenescido ao se recuperar, voltando à sua forma base e já tendo acesso ao seu Gear 50 de novo. E sabia que já tivemos uma ideia canônica de como realmente seria o Luffy mais velho? Como bônus, o próprio Oda Sensei já fez algumas artes de como seria o Luffy em dois futuros hipotéticos. Um deles onde ele encontra o One Piece e no outro onde ele nunca encontrou. Nesse em que Luffy encontra o tesouro, parece que ele se tornou um pirata de renome como o Gold Roger, e não é exagero dizer que essa seria sua forma de rei dos piratas. Se você observar, com 40 anos, Luffy lembra bastante o Shanks, e com 60, já se parece muito com o Garp. Agora, se o menino borracha tivesse desistido dos seus sonhos, quando tivesse em seus 40 anos, ele seria um cara mais obeso e acabado. E com 60, ele seria apenas um velho qualquer. Mas é bom saber que, independente desses dois futuros, Luffy manteve o seu sorriso no rosto. Goku que se cuide, pois deu pra ver que o Luffy tá querendo tomar o título de quem tem mais transformações dos animes, hein? E você, que acompanha o anime de One Piece há mais tempo, já tinha esquecido de algumas dessas formas? Comenta aqui se foi legal relembrar elas. Também não esquece de descer o seu Gomu Gomu no Pistol no botão de like e no botão de se inscrever. Mas eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!